Boa tarde, turminha do nono ano. Aqui é o professor Arlécio. Estamos começando mais uma aula de ciências, né? A nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre ligações químicas. Mas, para falar de ligações químicas, primeiro eu tenho que entender como é que nós vamos fazer essas ligações. Porque alguns átomos vão ter somente um elétron na última camada, porque outros átomos vão ter, no caso, 7 elétrons na última camada, como é o caso aqui do nosso cloro, porque alguns vão ter 6, porque alguns perdem e porque alguns ganham elétrons. Bom, primeiro a gente tem que entender que existe uma chamada distribuição eletrônica, né? Como nós já vimos em aulas anteriores. Essa distribuição eletrônica, ela pode ser feita por níveis energéticos, né? E por subníveis energéticos. Os nossos níveis energéticos são K, L, M, N, O, P e Q. Cada um desses subníveis energéticos, ele suporta uma certa quantidade de elétrons. O nível K, por exemplo, é o nível 1 e ele suporta 2 elétrons. O nível L é o nível 2 e ele suporta 8 elétrons. Aí você pode me perguntar, Arlécio, mas esse nível energético L, por exemplo, ele pode ter menos de 8 elétrons? Sim. Ele não pode ter mais de 8. O máximo que ele suporta são 8 elétrons, ok? Aí nós vamos ter o nível energético M, que é o 3, com 18, o N 32, o O 32, o P 18. E o último nível energético, é o chamado nível energético 7, que é o Q, ele suporta no máximo 8 elétrons. 1, 2, 3 até 8 elétrons. Os subníveis são S, P, D, F. Para a gente memorizar melhor, a gente pode até falar sair para dançar fora ou sair para dançar forró. S2, P6, D10 e F16. Isso é a quantidade máxima de elétrons que cada subnível suporta. Pode ter menos? Pode. Mas essa é a quantidade máxima que ele suporta. Vamos botar 2 exemplos aqui para a gente entender o que é essa distribuição eletrônica, para depois a gente entrar nas ligações eletrônicas, ok? O alumínio, na tabela periódica, se a gente for olhar lá, o alumínio ele tem 13 elétrons no total. Mas, porém, o alumínio, na última camada de valência dele, ele vai ter 3 elétrons. Como assim ele vai ter 3 elétrons? Vamos lá distribuir? Então eu tenho o primeiro nível energético, que é o K. Então vai ficar 1 S2, porque o S ele suporta no máximo 2 elétrons, né? Aí eu vou para o nível energético L, que vai suportar 8 elétrons. Vou usar os dois subníveis, subnível S e subnível P. Subnível S suporta 2 e subnível P suporta 6. 2 e 6 aqui, 8. Fechei a quantidade do nível energético L. E por último aqui, eu vou usar o nível energético M. Ele suporta no máximo 18. Só que eu não preciso de 18. Por que eu não vou precisar de 18? Porque aqui eu tenho 2, mais 2 aqui, 4, com 6 aqui, 10 elétrons. Se o alumínio tem 13 e eu já distribuí 10, então significa que nós precisamos somente de 3 elétrons. Eu vou usar o subnível S, né? 3S2 e o último aqui que é o P, que pode suportar 6, mas eu só vou usar 1 para fechar a quantidade que eu preciso. 3P1. Ficando o alumínio na última camada dele de valência, que é essa daqui, com 3 elétrons. Vou fazer também outro exemplo, nós vamos fazer outro exemplo usando o cloro. O cloro ele tem 17 elétrons. Nós vamos distribuir esse cloro aqui, o primeiro nível e o subnível com 2 elétrons. O segundo nível, vamos usar os dois subníveis, o S e o P, com 2 e 6 elétrons. Aqui nós já temos 8, com mais 2 aqui, 10, né? Para 17 faltam 7 elétrons. Então significa que o nosso cloro, no último nível energético dele, ele vai ter 2 mais 5, que é igual a 7 elétrons.
Bom, aí vem o X da questão agora. As ligações químicas, nós vamos utilizar as duas principais ligações aqui, que é a ligação covalente e a ligação iônica. A tabela periódica, ela vai ter a divisão dela em famílias e períodos, né? Os períodos na horizontal e as famílias na vertical. Aí eu tenho lá a família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, que é chamada de gases nobres, essa última família. E temos os elementos de transição, que vão ser os elementos da família B e vão estar no centro da tabela periódica. Bom, vocês viram aqui que na minha distribuição, na nossa distribuição eletrônica, o alumínio ele ficou com 3 elétrons e o cloro com 7 elétrons na última camada, chamada de camada de valência. Existe uma regrazinha chamada de regra do octeto. O que é essa regra do octeto? O que ela traz para a gente? A regra do octeto, ela diz que todo átomo vai estar estável quando ele tiver na última camada 8 elétrons. Então ele só vai estar estável se ele tiver 8 elétrons. Então significa que esse alumínio aqui, ele vai estabilizar quando ele perder esse nível energético M dele aqui. Quando ele perde esse nível energético M, ele passa a ter só 2 níveis energéticos, que seria o K e o L, né? 2 mais 6, 8. Então, esse alumínio, ele estaria estável, porque o nível energético dele passa a ter 8 elétrons. O cloro, ele tem aqui 2 mais 5, que é igual a 7, então precisaria esse cloro ganhar mais um elétron para ficar com 8. E isso para a gente seguir a regra do octeto. Existe uma família na tabela periódica que é chamada de família dos gases nobres. Essa família dos gases nobres, com exceção do gás hélio, o gás hélio ele possui 2 elétrons na última camada e é considerado estável, é o único, né? Essa é a exceção da regra. Mas todos os outros da família dos gases nobres, o neônio, o argônio, o xenônio, o criptônio, todos esses outros átomos, né? Eles possuem 8 elétrons na sua distribuição eletrônica, como essa daqui. Então eles vão estar estáveis, com exceção do gás hélio. Então a ligação química nada mais é do que uma perca e um compartilhamento de elétrons, para que esses átomos eles formem novas substâncias e, de quebra, eles se estabilizem. Vamos começar aqui pela ligação iônica, né? A ligação iônica, ela ocorre pela transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons, ela é de forma definitiva, ou seja, quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Não tem esse negócio de devolver, não. Perdeu, já acabou, já era. Um perde e o outro ganha elétrons. Essas ligações, elas são feitas entre os metais e os ametais, ou os elementos químicos da família 1A, 2A, 3A, com os elementos das famílias 4A, 5A, 6A e 7A. Sendo que 1A, 2A e 3A, essas famílias tendem a perder os seus elétrons. Quem é da família 1A vai perder um elétron, quem é da família 2A vai perder 2 elétrons, quem é da família 3A vai perder 3 elétrons, certo? E os elementos da família 4A, 5A, 6A e 7A vão ganhar elétrons. 4A vai estabilizar com 8, vai ganhar 4, né? 4 mais 4, 8. 5A vai ganhar 3, vai estabilizar, ficar com 8. 6A vai ganhar 2, vai estabilizar, ficar com 8.
E os da 7A vai ganhar um elétron somente para estabilizar e ficar com 8. Alex, dá um exemplo? Bom, nós temos aqui dois exemplos, né? Uma ligação iônica entre o Na, que é o sódio, que tem um elétron na última camada, ou seja, ele pertence à família 1A, e o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, ou seja, ele pertence à família 7A, certo? O Na, nós vamos colocar aqui um pontinho, né, para indicar que é um elétron que ele tem, e vamos usar aqui no cloro 7 xizinhos para indicar que são 7 elétrons que esse cloro tem na última camada. Eu vou usar uma setazinha aqui, nós vamos usar essa setazinha, né? Indicando que esse elétron saiu do sódio e passou para o cloro, né? Então ele desaparece aqui, ó, ele some aqui do sódio e vai reaparecer aqui no cloro, certo? Nós vamos formar o NaCl, sendo que o Na ele vai ter sinal positivo e o Cl vai ter sinal negativo. Aí vocês vão perguntar por que um sinal positivo e um sinal negativo, Alessio. É interessante, porque aqui na química, quem perde ganha, fica com sinal positivo, e quem ganha perde, fica com sinal negativo. Ou seja, esse daqui perdeu o elétron, mas manteve a quantidade de prótons. Por isso a carga positiva. Prótons, carga positiva. Lembra lá daquelas aulas anteriores, né? Prótons, cargas positivas. Enquanto que o Cl, ele vai ganhar elétrons, ou seja, a quantidade de elétrons dele vai sobrepor a quantidade de prótons. Elétrons, carga negativa, então o Cl vai ficar com a carga negativa porque ele tem maior quantidade de elétrons. Nós formamos o NaCl, que é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, sal branco, como que a gente usa para cozinhar aí, né? Temos outra ligação aqui, que é entre o alumínio e o oxigênio. Bom, essa daqui já fica um pouco mais complicada, né? Por quê? Porque o alumínio, ele vai ter que perder os 3 elétrons dele, ó. Porém, o oxigênio só pode ganhar 2. Tem 6 aqui, né? Para estabilizar ele precisa de mais 2, então ele só vai ganhar 2 elétrons. E aí, o que a gente faz? Vamos botar primeiro aqui um alumínio, né? Com 1, 2, 3 elétrons. Aí eu vou lá e coloco um oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Passo um elétron para cá, ele desaparece aqui do alumínio e reaparece no oxigênio. Passo o segundo elétron, essa transferência aqui. Bom, ele desaparece aqui, né? E vai ficar no oxigênio. O oxigênio ele tinha 6, né? 2, 4, 6. Com mais 2 que ele ganhou aqui, 8. Estabilizei o meu oxigênio. Porém, o que aconteceu aqui, gente? O meu alumínio ainda ficou com um elétron. E isso não pode acontecer, porque esse alumínio ele tem que perder todos esses 3 elétrons. O que a gente faz? Põe mais um oxigênio. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O que a gente faz aqui agora? Passa esse elétron para esse oxigênio aqui. Ele desaparece. Ufa! Estabilizei o meu alumínio. Mas e aí agora o que aconteceu? O oxigênio ficou com 2, 4, 6 e 1 aqui, 7. E a intenção é que ele fique com quantos? 8. E aí agora, gente, o que a gente faz? Põe mais um alumínio aqui também, com 1, 2, 3, que é a quantidade de elétrons que esse alumínio tem. Passo mais um elétron para o oxigênio aqui. Olha, estabilizamos o outro oxigênio. Porém, esse alumínio ele ainda tem 2 elétrons que ele precisa eliminar. O que a gente faz? Põe mais um oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo
esse alumínio, esse elétron para cá, passa esse outro elétron para cá. Desaparece do alumínio e vai para o oxigênio. Estabilizei o primeiro oxigênio com 8 elétrons, estabilizei o segundo oxigênio com 8 elétrons e estabilizei o terceiro oxigênio também com 8 elétrons. O nosso alumínio aqui, ele precisava perder, né? Porque a ligação dele é essa daqui, a distribuição dele é essa daqui. Ele perde essa última camada que nós mostramos, né? No início aí, e passa a ter 8 elétrons na camada L também, ficando estável. Vamos formar AL. Ó, o alumínio perdeu, carga positiva. Quantos elétrons o alumínio perdeu? 3. Então, boto aqui 3 mais, indicando que ele perdeu 3 elétrons. O nosso oxigênio ganhou quantos? 2, né? Ele tinha 6, tinha que ganhar 2. Coloco aqui um 2 mais, indicando que o oxigênio ganhou 2 elétrons. Mas vocês vão questionar, mas Alessio, nós usamos 2 átomos de alumínio e usamos 3 átomos de oxigênio. Simples. A gente vai colocar um 2 aqui embaixo, indicando que nós usamos 2 átomos de alumínio e cada alumínio perdeu 3 elétrons. E vamos colocar um 3 aqui embaixo, indicando que nós usamos 3 átomos de oxigênio e que cada oxigênio perdeu 2 elétrons. Ok? Bom, feito a nossa ligação iônica, repetindo, né? A ligação iônica é aquela feita com a transferência de elétrons, ou seja, um perde, o outro ganha. Os elementos da família 1A, 2A e 3A perdem. Os elementos da família 4A, 5A, 6A e 7A ganham. Perde em definitivo, ganha em definitivo. Visto isso aí, nós vamos fazer a nossa ligação covalente. Bom, a ligação covalente, ela vai ter uma particularidade. Enquanto a iônica, ela perde, a ligação covalente, ninguém perde. Como assim ninguém perde, Alessio? Ninguém perde. O que vai acontecer? Nós vamos compartilhar esses pares eletrônicos, né? Enquanto aqui nós mandávamos um elétron de cada vez, aqui eles vão compartilhar esses pares eletrônicos. Então significa que um elétron, por exemplo, que é do hidrogênio, ele também pertence ao oxigênio. Assim como o elétron, que é do oxigênio, também vai pertencer ao hidrogênio. Essas ligações elas são feitas entre a metal mais a metal e o hidrogênio, que é a exceção da regra também, né? Então, os ametais são aqueles elementos da família 4A, da família 5A, da família 6A e da família 7A, mais o hidrogênio. Como é que é feito isso aí? Bom, nós vamos colocar aqui nosso oxigênio, né, no centro. Esse oxigênio é que tem a maior quantidade de elétrons, então o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui um xizinho, 2, 4, 5, 6, né? E o hidrogênio, ele só tem um elétron, ele não pode perder, né? Se ele perder um elétron, ele desaparece, acaba o hidrogênio. O que a gente faz aqui? Nós vamos pegar esse hidrogênio, colocar aqui, com um elétronzinho aqui. E vamos passar esse círculo aqui, né, que na matemática é conhecido como interseção, ou seja, o que está aqui dentro tanto pertence ao oxigênio como pertence também ao hidrogênio, né? Nós vamos usar esse símbolo aí, compartilhando esse par de elétrons que pertence ao hidrogênio, mas também pertence ao oxigênio. E o do oxigênio também pertence ao hidrogênio. Então vamos lá. Hidrogênio tinha 1, compartilhou mais um aqui, ficou com quantos? 2. Estabilizei o hidrogênio, estabilizei. O oxigênio, 1, 2 aqui 3, e 2 aqui 5, mais um aqui 6 e mais um aqui 7. O oxigênio está estável, gente? Não, né? O que a gente faz? Põe mais um hidrogênio aqui, também com um elétronzinho. Passo a interseção,
compartilhando ele aqui. Olha que interessante agora, né? 1, 2, estabilizei o hidrogênio. 1, 2, estabilizei o hidrogênio. 2, 4, 5, 6. Compartilhou um aqui, 7. Compartilhou um aqui, 8. Então, nós estabilizamos os dois hidrogênios, cada um com 2 elétrons, e estabilizamos o nosso oxigênio, que tinha 6, compartilhou mais 2 pares aqui, um com esse hidrogênio, outro com esse outro hidrogênio aqui, e passou a ter 8 elétrons também. Nesse caso aqui, essa fórmula aqui que nós usamos para a ligação iônica, ela é chamada de fórmula iônica, né? No caso da ligação covalente, nós vamos usar a fórmula molecular. Eu vou estar formando o H2O. Por que H2O? 2 porque nós usamos 2 átomos de hidrogênio e usamos apenas um átomo de oxigênio. Formamos o quê? Água, certo? Outro exemplo. Hidrogênio e cloro. O cloro ele tem 7 elétrons na última camada que nós já distribuímos ali, né? Ele precisa ganhar 1 para ficar com 8. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 aqui, 7. E vou usar o hidrogênio, que só tem 1 elétron. Compartilho aqui, né? O sinal de interseção, símbolo de interseção aqui, né? Esse daqui tanto pertence ao hidrogênio, como pertence também ao cloro. Então o hidrogênio tem 1 elétron que ele já tinha dele, compartilhou 1 com o cloro, passa a ter 2. O cloro tinha 7, compartilhou mais 1 aqui e passou a ter 8 elétrons. Então nós conseguimos estabilizar o cloro e também estabilizamos o hidrogênio. Formamos o HCl, ou ácido clorídrico. Um outro exemplo também que pode ser feito aqui seria a ligação entre oxigênio e oxigênio, certo? Que é outro exemplo que poderia ser feito, né? Cada oxigênio aqui tem 6 elétrons. O outro oxigênio também tem 6. A gente compartilha aqui esse átomo, esse elétron, compartilha esse outro elétron aqui. 6 com 2 compartilhados, 8. 6 com 2 compartilhados aqui, 8 também. Conseguimos estabilizar os dois hidrogênios ao mesmo tempo. Formamos o O2, ou o gás oxigênio, né? Que é o que nós respiramos, certo? Bom, pessoal, turminha do 9º ano, nós estamos encerrando nossa aula. Na próxima aula nós voltamos com outro conteúdo, tá ok? Uma boa tarde e fiquem com Deus.